sou a Mai e bem-vindos ao meu canal. E sim, eu vou fingir que eu não sumi por um tempão, que eu morri, que eu tô ressuscitando como se nada tivesse acontecido. Como algumas pessoas devem ter percebido, o meu último vídeo aqui do canal foi de Genshin Impact. E obviamente, nesses meses todos, uma coisa que eu fiz foi jogar Genshin Impact. E se tem uma coisa que sempre me incomodou na fila de Genshin Impact, é que eu nunca vi nenhum vídeo, nenhuma discussão sobre por que cada portador recebe um determinado elemento quando ganha uma visão. Fazendo inclusive com que muita gente ache que é aleatório. E não é. Dependendo da sua motivação, do tipo de pessoa que você é, você vai receber um elemento diferente. E é exatamente isso que vamos explicar nesse vídeo. Bem, se você já jogou um pouquinho de Genshin Impact, você sabe que você recebe uma visão e dependendo da região que você recebe essa visão, a sua visão vai ser diferente. Então se você vai receber em Liyue, você vai receber um quadrado com uma moldura diferente. Se for em Mondstadt, aí vai ser uma bolinha. E isso vai variando de região para região. Mas uma coisa que nunca é explicada com clareza no jogo é porque cada personagem recebe um elemento diferente e como é feita a seleção desse elemento. Até porque se a gente for se basear no princípio de cada região, como por exemplo, Mondstadt, que é do Arconte Anemo, é a região da liberdade, onde essa filosofia é super empregada, você vai logo perceber que se tem uma coisa que os personagens Anemo não são, é livres. Mas existem semelhanças em todos os personagens Anemo. E não, por favor, não é que todo mundo que tem Anemo tem um amigo que morreu. Nós temos muitos personagens Anemo que não passaram por isso. Mas, por coincidência, todo Anemo tem um amigo. E isso já coloca uma pequena correlação entre eles. Bem, se tem uma coisa que eu gosto em Genshin é ir à história de cada personagem e ler também aquela aba Visão, para tentar descobrir qual a semelhança em cada um dos personagens. E por incrível que pareça, quando a gente olha cada elemento individualmente e lista cada personagem, a gente consegue descobrir qual é essa semelhança. Para quem já terminou a quest de Inazuma, deve ter ouvido da Yae Miko que se tem uma coisa que todo portador de visão tem, é algum desejo, é alguma vontade, é algum sentimento muito intenso que chamou a atenção dos deuses e fez com que ele ganhasse uma visão. E como nós sabemos, todos os seres humanos, para ter uma vontade, para ter um desejo, é guiado consequentemente por algum sentimento, seja coragem, angústia, medo, vontade de vencer ou simplesmente apego, vontade de não largar o que tem. E isso está diretamente ligado a qual tipo de visão seu portador receberá. Então vamos lá destrinchar elemento por elemento e descobrir qual é a semelhança de cada portador e qual é o sentimento predominante que fez com que no momento que ele recebesse aquela visão, ele ganhasse determinado elemento. Começando pela visão Anemo, a visão dos ventos. E eu particularmente acho essa visão mais irônica do jogo. Porque Mondstadt, o Arconte Anemo, tudo é muito ligado à liberdade, ao vento, ao que não pode ser preso. Mas se a gente conhece o Venti e a gente conhece os portadores da visão Anemo, a gente vê que liberdade não é um sentimento muito ligado a eles. Muito pelo contrário, é o apego. Todo portador Anemo que nós vamos conhecer no jogo não são pessoas super ambiciosas como o Pyro, não são pessoas que querem agarrar o mundo como o Hydro, não são pessoas corajosas como o Dendro, mas são pessoas que estão sempre vivendo pela expectativa de outra pessoa e se esforçam muito por essa expectativa. A Jen, por exemplo, a grande mestre interina, tem um grande desejo de conseguir atender as expectativas das pessoas de Mondstadt. Ela vê todos como uma família e ela se esforça sempre ao máximo para conseguir fazer tudo e se mostrar como uma grande líder. O Xiao, que é um Yaksha, vive pelo desejo de conseguir proteger os humanos e conseguir continuar carregando o legado dos Yakshas. Inclusive, ele até diz que dentro da própria loucura dele, o desejo maior dele é morrer fazendo isso, morrer protegendo alguém, porque os Yakshas nasceram para proteger os humanos e ele quer continuar sempre esse legado até o último momento da sua vida. O Kazuha, que por acaso nos personagens tem a melhor história do jogo e eu quero fazer um vídeo sobre isso, é um personagem que sempre desejou ser um ferreiro renomado para atender as expectativas do nome do clã dele, inclusive chegando a entrar em conflito com o avô e com o pai dele, porque ele queria seguir esse legado, ele queria mostrar que ele era capaz, e a família dele achou que era melhor não. O pai dele achou que era melhor ele desistir de ele ser uma pessoa comum, de abandonar o nome do clã dele. E isso foi uma grande frustração pro Kazuha, porque o Kazuha justamente sentiu que o pai tá fazendo isso porque ele não estava tendo expectativas, porque o pai dele achou que ele não era capaz de continuar o nome do clã Kadehara.
E isso vai ser repetido com várias pessoas. O Reizo, por exemplo, queria muito atender às expectativas de ser um bom detetive, de ser justo. Ele tinha muito esse lema com a equipe da Sangô. E quando ele vai vendo que as escolhas dele talvez precisam ser diferentes, ele vai se adaptando, principalmente para não decepcionar os amigos dele, as pessoas que ele conhece e as pessoas que acreditam no trabalho dele. Tanto que ele acaba muitas vezes abandonando o correto, o moral, o justo, para atender o desejo das pessoas e continuar criando a ilusão das pessoas sobre do que elas consideram certo, sobre quais vínculos de amizades que elas têm, sem expor a verdade por trás de várias situações complicadas. A Sayu também é uma citada com a relação ao mestre dela, que apesar de a gente não parecer, ela tá se esforçando pelo mestre dela, de se tornar uma boa ninja. Ela também quer atender as expectativas da comissão Yashiro. Ela não faz muito por ela faz muito pelos outros. E por coincidência, mas na verdade coincidência nenhuma, com certeza foi proposital, o Venti é o maior exemplo de pessoa que está sempre tentando atender ao desejo dos outros. Inclusive foi assim que ele nasceu. O Venti era um sussurrozinho de vento, uma revolução, um desejo que tinha dentro das pessoas em conseguir derrubar uma tirania e conseguir a liberdade de Mondstadt. E ele nasceu assim, com as expectativas das pessoas em mudar as coisas, em fazer tudo ficar diferente. E apesar do desejo das pessoas ser a liberdade, a força que o Venti foi ganhando foi não pela liberdade em si, afinal o Venti não era livre, ele também estava preso em Mondstadt, mas sim as expectativas das pessoas em fazer aquilo dar certo. Inclusive, isso fica muito visível quando a gente vê o Scaramouche conseguindo a visão dele. Ele só ganha a visão dele quando ele percebe que o Niwa deixou o coração pra ele porque ele desejava que o Scaramouche fosse uma pessoa livre, fosse um humano, tivesse sentimentos, vivesse uma vida normal. E quando o Scaramouche percebe isso, ele decide atender ao desejo do Niwa, viver sob a expectativa do Niwa de conseguir ser um humano normal, de ter uma vida independente de tudo que aconteceu no passado. Agora, como falamos de Anemo, vamos ser o completo oposto do Anemo, que definitivamente é o pessoal da visão Pyro. Olha, se tem um sentimento forte em todo portador da visão Pyro, é ambição. E não é uma ambição simples, é uma ambição desenfreada. É aquela pessoa que quando quer alguma coisa, vai atrás de forma assim, totalmente destrutiva. Ela vai conseguir aquilo de qualquer forma. E ela é focada naquilo, aquele desejo, e ela vai com tudo até o final. E quando a gente vai conhecendo cada um dos personagens Pyro, a gente vê realmente que eles vivem em função do objetivo deles. O Diluc, por exemplo, desejava proteger Mondstadt. E quando ele começa a questionar se Mondstadt era ou não o que ele pensava, o que ele faz? Ele abandona a visão dele. E quando ele percebe que sim, ele quer proteger Mondstadt, o que ele faz? Ele recupera a visão dele. E o Emiya é fácil, ela quer seguir o desejo dela, cantar rock and roll. Ela não se importa se as pessoas acham ou não isso bom ou ruim, se acham estranho, se as pessoas não se adaptam ao estilo dela, ela vai atrás do que ela quer de qualquer forma, sem ligar para o julgamento dos outros. A Yoimiya também, ela quer criar fogos que tragam sentimentos às pessoas, ela quer continuar o nome do clã dela. Só que diferente do caso, o Rock queria isso simplesmente pelo nome do clã dele, para atender as expectativas da família dele, a Yoimiya realmente ama isso. Tanto que em determinado momento ela tá vendo os fogos, ela fica até calada, porque ela realmente sente aquilo ali muito forte dentro dela. É algo que realmente inspira ela. O Bennett, coitado, ele quer ser um aventureiro e ele mesmo sabendo que não é a pessoa mais apropriada por isso, ele continua insistindo nisso. Tanto que ele chega a comentar com a gente que ele nem pega missões no nível dele, sempre pega um nível um pouco abaixo, porque ele quer continuar sendo aventureiro, não importa o que aconteça. Ele tá realmente cegamente seguindo esse objetivo. Agora, jogando um pouco de água nessa galera Pyro, que é todo mundo pra cima, querendo muito alguma coisa, sendo super ambiciosa, nós temos as pessoas do elemento Hydro, que não é que elas não sejam ambiciosas, elas não são o oposto aqui do Pyro, mas elas são pessoas flexíveis que escolheram seguir todos os caminhos. Imagina que você gosta muito de uma coisa, mas você também gosta muito de outra coisa. Você pode escolher A ou B. Se você for do elemento Hydro, você não vai escolher, você vai pegar A e B com certeza pra você.
Então, basicamente, todo portador de Hydro é aquela pessoa que quer abraçar o mundo, que quer todas as oportunidades, quer viver de todas as formas possíveis e experimentar de tudo um pouco. É aquela pessoa que não abre mão de nada. Ela sempre vai se esforçar ao máximo para não conseguir uma única coisa, mas para conseguir todas as coisas. Porque eles não estão dispostos a ver se tiverem que abrir a mão de uma coisa, pelo menos, que eles amam. Eles têm que ter todas elas. E os portadores Hydro são muito claros com isso. É a Bárbara, é o Shinkyu, é a Yelan, é a Kokomi, é o Child. Todos eles são personagens que, se você olhar a história deles, eles não gostam só de uma coisa, eles gostam de várias coisas. E eles se dedicam igualmente, com o mesmo peso, com o mesmo afinco, para todas essas coisas. A Bárbara, por exemplo, quer servir a Barbatos, mas ela também quer curar o coração das pessoas sendo uma idol. O Shinkyu quer aprender a arte da espada, mas ele também quer ser um bom mercador e ele também quer escrever livros. O Child quer ser um Fatui, mas ele quer quebrar todas as regras do Fatui. Quer não ter família, quer não ter identidade, quer não se vincular com seus inimigos. Ele faz tudo o que ele quer do jeito que ele quer. A Kokomi, tadinha, poderia muito bem ser a Neon porque ela quer ser uma boa sacerdotisa na região dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não abre mão de ser uma boa general militar. Então ela continua lendo livros, estudando. Ela continua se empenhando da mesma forma nos assuntos militares. E se tem uma coisa realmente forte nos personagens Hydro, é que eles vivem tão intensamente que eles não querem ter arrependimentos. Eles não querem fazer escolhas. Eles querem sempre dar o melhor deles em tudo que estará ao redor deles. Fazendo com que, na minha opinião, até eles sejam os personagens mais livres do jogo, porque eles definitivamente estão vivendo a vida da melhor forma possível. Mas se vamos falar de viver da melhor forma possível, nós temos que falar dos portadores de Electro, que eu acho que é o primeiro grupo que tem, de certa forma, um lado negativo. Se tem uma similaridade em todo portador de Electro, é que eles são bem egoístas. Eu acho que essa é a palavra, eles são egoístas. Eles vivem com base nas próprias regras, sendo pessoas extremamente autocentradas. E são pessoas que podem muito bem ignorar leis, ter os próprios princípios, viver de uma forma totalmente atípica, simplesmente porque eles não estão dispostos a abrir mão da própria filosofia de vida, do que eles realmente acreditam ser certo. E diferente do Pyro, que sai atropelando tudo para conseguir atingir o objetivo, e do Hydro, que quer agarrar o mundo, o Electro está disposto a ouvir opiniões. Ele pode se modificar, mas isso não significa que ele não vai pensar no final, ter o próprio raciocínio e aí sim decidir o que ele realmente quer fazer. Eu sei que falando dessa forma pode soar um pouco complicado, mas vamos exemplificar os personagens que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Os personagens Electro são o Razor, a Fischl, a Lisa, a Yae Miko e até mesmo o Archon Ei. E eles têm muito esse reflexo de viver com base nas próprias regras, na própria filosofia. Até mesmo o Cyno e a Sarah, que são pessoas teoricamente super justas, estão dispostos a quebrar a lei e fazer coisas erradas se for baseado no que eles acreditam que é certo. A Fischl, por exemplo, é um personagem que segue muito bem a filosofia Electro. Ela mudou o nome dela, ela criou uma nova identidade, um novo mundo, toda uma nova história pra ela, e ela faz isso sabendo que não é realidade, porque ela simplesmente quer, porque ela acha mais divertido viver assim. Contudo, eu acho melhor a gente ficar usando a Shogun, porque eu acho que isso é um ponto muito legal sobre como ela encara a eternidade, como é a filosofia do personagem e como ela provavelmente virou o Arconte. A primeira ação daí, quando ela virou Arconte, já sem a Makoto, foi criar a Shogun, foi criar a marionete dela. E o objetivo dessa marionete era ser imutável. Contudo, baseado na própria filosofia e nas próprias experiências, a Ei esteve disposta a modificar isso, a alterar o pensamento dela, mostrando que ela não foi uma pessoa que foi cegamente um objetivo único, mas ela também não ouviu facilmente as pessoas ao redor dela. Ela teve que refletir, ficar 500 anos em uma batalha contra a marionete dela para finalmente conseguir mudar de opinião, modificar aquilo que estava nela para se permitir fazer diferente. E uma coisa que eu acho legal nos personagens da Electro é que, apesar de eles serem egoístas, muito introspectivos, viverem sobre as próprias regras, é que apesar de eles serem assim, eles estão dispostos a arcar com as consequências da personalidade deles. Eles sabem que no mundo não vai aceitar necessariamente como eles são, mas eles estão dispostos a aceitar que talvez eles sejam mais excluídos, que talvez as pessoas olhem para ele diferente,
que talvez seja mais difícil pra eles conseguirem criar laços com outras pessoas. E a gente vê muito isso com o Razor, com a Fischl, com a história mesmo da Lisa, que ela muitas vezes viu que a forma que ela pensava não combinava com a academia, e foi por isso que ela abandonou Sumero. E ela, inclusive, mesmo dentro dos Cavaleiros, tem dificuldade de criar laços, mas quando ela cria é muito baseado na filosofia dela, do que ela acha certo. Quando ela vê a Jean, ela admira a Jean, não pelos motivos que todo mundo admira da Jean de se matar e de trabalhar, mas porque ela vê como a Jean é, e ela acha que a forma que a Jean leva as coisas é uma coisa que agrada a visão dela. E agora vamos falar do elemento Cryo, que é muitas vezes falado como o elemento dos depressivos, das pessoas que estão sempre tentando conseguir alguma coisa e não conseguem enxergar lá. E olha, eu tenho que avisar que isso não é totalmente errado, mas não é totalmente certo. A verdade é que a grande similaridade de todos os personagens do elemento Cryo é que são pessoas determinadas a lutar contra o próprio destino. Diferente de todos os outros portadores de visão, todos os personagens do elemento Cryo nasceram com alguma coisa. Eles nasceram com algum destino. Eles nasceram com algum diferencial. É, por exemplo, o Kaia, que nasceu ligado ao abismo. A Ayaka, que é ligada ao clã dela. A Giona, que é ligada à capacidade de fazer bebidas, porque ela foi abençoada pelas fadas. O Chongyun, que nasceu com uma energia Yang muito forte, e a Shen-Ye, que nasceu com uma energia Ying muito forte. E ao contrário das pessoas que nascem com algum destino e seguem esse destino completamente, os personagens do elemento Cryo decidem lutar contra o próprio destino, fazer diferente. Se o Kaia foi ligado ao abismo, ele decidiu ficar com vínculo com Mondstadt, já não abandonar a nova nação dele. Se a Diona nasceu sabendo fazer ótimos drinks, ela decidiu que vai criar drinks péssimos. Se o Chongyun nasceu com uma energia Yang muito forte, ele decidiu que vai controlar essa energia Yang. Se a Shen-Ye nasceu com uma energia Ying muito forte, ela vai lutar contra esse destino dela e trair coisas ruins com a energia Ying e vai se tornar uma pessoa mais neutra, vai conseguir viver uma vida normal. E uma coisa que a gente nota com os personagens Cryo é que eles têm uma certa complexidade. Por eles estarem sempre lutando contra o próprio destino que não é necessariamente ruim, eles estão sempre entrando em conflitos, porque às vezes eles são muito bons em alguma coisa, mas eles não querem seguir esse caminho, eles querem fazer diferente. E eu acredito muito que isso é o foco da Tsarisa, porque como as pessoas sabem, a Tsarisa é a Arconde Cryo, mas ao mesmo tempo ela está lutando contra a Celestia. Ela está criando uma organização toda para destruir os Arcontes e o monopólio dos Arcontes. Tanto que ela tá roubando as gnoses deles pra fazer isso acontecer. O que acaba justamente sendo o grande conflito dela, porque ela é uma arconte, ela é uma deusa, ela foi escolhida por Celeste, mas ao mesmo tempo ela tá indo contra a Celeste, ela tá indo contra os princípios de arconte, ela tá indo contra esse negócio de um deus ter que controlar cada região. E vamos falar agora dos portadores de elementos gel. E eu já aviso de antemão que eu não sou fangirl do Zhongli. Eu gosto dele como arconte, mas olha, eu não tô pagando pau aqui pra ele. Mas se tem uma coisa que é muito boa de se ver dos personagens de elementos gel, é que eles são, tipo, muito bons, cara, eles são muito bons. Os personagens vinculados ao elemento gel têm algumas características em comum, mas basicamente eles são pessoas honestas e simples. E principalmente, eles não precisam da visão para conseguir atingir os objetivos deles. E é basicamente essa grande similaridade em todos os personagens de elementos gel. Seja o Albedo, o Itto, a Ningguang e a Noelle, todos esses personagens têm a mesma característica em comum. Eles têm algum objetivo, eles vão atrás e eles conseguem. E eles não precisam de uma visão para fazer isso acontecer. Eles conseguem uma própria rede de contatos, eles vão discutindo, eles vão traçando planos, se dá errado eles modificam, mas eles conseguem conquistar tudo o que eles querem. Eles são personagens extremamente racionais e pé no chão. Eles sabem o que querem e vão atrás disso de forma simples, insistindo e trabalhando duro para conseguir chegar lá. A Noelle, pra mim, é um exemplo perfeito de um personagem de elemento gel que é maravilhosa. A Noelle é muito forte, ela é muito determinada, ela estuda muito, ela tá super focada no objetivo dela e ela definitivamente não precisa da visão dela. Tanto que a visão dela, apesar de dar um buff nela, não altera a capacidade de luta dela, a força dela. Tanto que a Noelle é uma das personagens mais fortes do jogo, tá? Canonicamente, ela é uma das personagens, ela é um dos humanos ali mais fortes. Todo mundo comenta que ela tem capacidade de superar a Jean, porque ela é realmente uma força absurda. Tanto que ela carrega muito peso, ela trabalha muito, ela é incansável. Ela é uma personagem que quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela faz, e ela realmente não precisa da visão dela pra fazer isso acontecer. A Ningguang é outra. Ela saiu da pobreza, começou a ter contatos, trabalhou, se tornou a mulher mais rica de Liyue,
simplesmente trabalhando e se adaptando, estando disposta a mudar, alterar e continuar se esforçando muito para chegar lá. O Ito, coitado, apesar de não parecer uma pessoa com grandes objetivos, ele tem objetivo. Ele queria ser amigo dos humanos, criar laços. E se tem uma coisa que ele conseguiu fazer, foi ser amigo dos humanos e criar laços. E nunca precisou de força para isso. E nunca precisou da visão dele para conseguir atingir esse objetivo. Ele apenas foi ele mesmo e encontrou pessoas desocupadas que viam o mundo exatamente como ele. E eu acho que isso resume muito bem que tipo de personagem o Zhongli é. Ele pode não ter memória, ele pode não ter nenhum poder, pode não ter gnose, mas ele consegue fazer as coisas acontecerem pra ele. Inclusive, em termos de poder, mesmo poder destrutivo, ele é o arconte mais poderoso, ele é conhecido como o deus da guerra. E ele não precisava de magnoses para destruir vários outros deuses, para causar o caos em Liyue, para mudar a forma que o país é, criando várias montanhas, várias coisas, várias ilhas. O Zhongli realmente é uma força destrutiva e ele era essa força muito antes de ser arconte. E a forma que ele ilustra essa capacidade de você conseguir alguma coisa com puro empenho tá na forma que ele lida com os contratos. Os contratos são formas de você conseguir o que você quer, fazendo alguma coisa para conseguir isso. Se esforçando, tendo que cumprir do seu lado, mas conseguindo no final atingir seus objetivos. E eu acho incrível porque não tem um personagem gel que não seja assim, que não seja uma pessoa centrada, determinada e que se esforce muito sem precisar, tipo, atropelar tudo ou querer abraçar o mundo todo. Eles são dispostos a analisar, ver a melhor forma e ir seguindo o caminho. Deu errado? Modifica, faz de outro jeito, mas analisa, pensa e vai aos poucos. Eles não precisam da visão, não precisam de nada. Eles mesmos criam os próprios recursos para fazer dar certo. Inclusive, eu vou falar uma coisa super polêmica aqui no final. Eu, particularmente, acho fantástico o gel não ressoar com quase nada. Ele simplesmente cria a própria fórmula que é cristalizar, que é criar um escudinho com base no uso da própria habilidade. Isso reflete muito a forma que o gel trabalha. O gel não precisa de ajuda, o gel não precisa de outros elementos. O gel não precisa criar um caos todo para funcionar. Ele é totalmente independente. Isso funciona para os personagens e funciona para o elemento. Funciona como ele é empregado em batalha. Eu acho que quando o Mihoyo pensou nisso e decidiu que gel não ia ressoar com nada, eles falaram, cara, gel tem que ser independente, tem que funcionar sem precisar de ninguém. E é assim que ele funciona. Não esperem um personagem super louco gel. Isso nunca vai acontecer. Gel é personagem de pé no chão, é esforçado e eles trabalham duro para fazer as coisas funcionarem para eles. E por último, vamos falar do elemento que eu tive mais dificuldade de descobrir a correlação deles. E depois que eu descobri, eu meio que senti estúpida, porque eu tive que pegar um personagem que eu não gosto muito, mas ele é muito literal em tudo, e ele me esfregou a resposta na minha cara de forma tão óbvia, porque ele basicamente ele responde qual é a motivação do elemento dentro na história dele, nem enrola, ele só diz qual é, que é coragem. Todo personagem de elemento dentro tem a mesma correlação. Todos eles conseguiram a visão através da coragem, tendo um ato de coragem. E eu sei que só meio, é a coragem, olha lá, que coisa clichê de anime shonen. Mas se você olhar a história de cada personagem individual dentro, todos eles tiveram que ter coragem em algum momento da vida para fazer alguma coisa grande acontecer. No caso do Tainari, foi assistir uma palestra e ele teve que ter coragem de elevar a voz e corrigir o palestrante, dizer que a informação que ele estava dando era errada. No caso da Collei, foi quando ela estava num momento muito difícil e ela teve que ter coragem de não liberar os poderes dela, que ela tem poderes de arconte, ela tem resquícios de arconte dentro do corpo dela, e ela teve coragem de enfrentar uma dificuldade, de enfrentar um momento de chuva, de raios, e ter uma menininha ali numa situação de vulnerabilidade, que é uma menininha que ela se via naquela menininha, e mesmo assim continuar enfrentando aquela situação sem apelar para os poderes dela, teve que ter muita coragem nisso. Foi assim que ela foi recompensada com Dendro. E apesar de a gente não conhecer muito a história da Lorde Maior e como foi a criação dela se tornar Arconde em Sumero, quando a gente olha para trás e vê as coisas que ela já fez, como ela teve que apagar a própria existência para conseguir limpar o desfinhamento, a gente vê que é uma pessoa que teve coragem. Porque você apagar a própria existência sendo você um deus, uma criatura imortal, é uma coisa difícil. E ela teve que dar esse passo para fazer acontecer. E é por isso que o All Right-Han, que é um personagem extremamente literal, que não enrola no que diz, chega até a dizer que esse é o aprendizado do conhecimento. E como uma vez ele tem ele em mãos, ele não fugirá, ele não vai ter medo do conhecimento. Ele vai atrás dele, não importa as consequências disso. Mostrando que até mesmo para aprender, você precisa dar um passo a mais, você tem que ter coragem, você tem que estar pronto para lidar com as consequências disso. E é isso, esse foi o resumão de como os elementos são escolhidos
para cada portador de visão, qual é a similaridade entre os portadores e o que faz cada portador receber um tipo de elemento, refletindo não apenas na forma que o Arconte age, mas também sobre as motivações que fizeram a pessoa obter a visão e qual é o comportamento e personalidade dela. E eu admito que quando eu fui pesquisando, lendo cada informação, anotando, porque eu tive que anotar muita coisa para descobrir a correlação de cada elemento, eu fui ficando muito fascinada e eu fui achando muito legal também começar a olhar para os meus amigos, as pessoas que jogam, e tentar encontrar qual seria o elemento delas, porque eu conheço as pessoas, eu sei mais ou menos como elas agem, qual o comportamento, quais as motivações delas, e eu fico pensando, você com certeza aqui é gel, você sem dúvida alguma é dentro. E aí eu fui conversando, eu fui vendo, e eu achei isso muito legal. Eu particularmente, eu acho que eu sou uma pessoa muito hydro, porque eu sou uma pessoa que não se contenta com uma única coisa. Eu não quero viver um único sonho. Eu quero viver vários sonhos. Mas e você? Qual visão você acha que você receberia? Eu quero que você comente aqui nos comentários, porque admite, pode ser um pouco meio zoado falar isso, pode ser, mas é tão divertido, cara. Eu gosto tanto. Me desculpem, não dá, eu acho isso muito legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisei explicar cada elemento e explicar no que eu me baseei, nas informações, em cada personagem que tem esse elemento e as motivações deles. Mas eu acho que no final ficou um vídeo bem explicadinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar aqui pra responder, tá? Eu vou estar sempre olhando nos comentários. Eu sei que eu sou do canal, mas eu vou aparecer pra responder. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver os vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?